Graça e paz a todos, uma boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria pedir que você, já que abriu esse vídeo e que você vai ser muito edificado, esse é um vídeo sobre a resposta certa às perguntas necessárias. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em primeiro lugar, eu quero pedir que você, aqui embaixo do vídeo, né, você vá lá na parte onde tem se inscreva. Aí você vai lá e se inscreve, dá essa força para nós, dá um like se você gostou desse vídeo, compartilha ele e aperta lá o sininho para que você possa receber as notificações, ok? Então, o assunto de hoje é, alguém me perguntou assim, olha, a que Paulo se referia quando disse que considerou todas as coisas perda ou considerou como estrume, esterco ou refúgio, como em algumas versões, como a versão da Bíblia que eu estou aqui ao meu lado, o que Paulo se referia que ele deixou tudo por causa de Cristo. Isso está em Filipenses, no capítulo 3, versículo 8. E eu vou explicar para você qual o significado disso aí. Para facilitar, para você entender como você pode meditar na palavra de Deus, é simples. Você sempre lembre de um ditado teológico que sempre fala assim: texto sem contexto é pretexto. O que é interessante é que Paulo ele fala o seguinte no versículo 8. Olha só o que ele diz. É assim. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Assim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Isso é só o versículo 8. Você vê que ele fala que ele considerou todas as outras coisas como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Ou seja, o conhecimento de Cristo é algo sublime, é algo superior a qualquer outra coisa. E ele não está negando os fundamentos, os princípios, os preceitos genuínos da lei que ele aprendeu como fariseu. Ele não está negando isso. A prova disso é que Paulo está dizendo que aquilo que ele aprendeu, ele considerou como um refúgio, como um adubo, como um esterco, para adubar todo, ou seja, aquilo ali serviu para ele poder chegar até Cristo e Cristo se revelar a ele. Quando Cristo se revelou a ele, tudo aquilo que era conhecimento que ele tinha passou a fazer sentido para ele. Ou seja, passou a ser como uma terra fértil, adubada, para que ele pudesse plantar essa nova árvore que ia dar frutos, que era o conhecimento de Cristo. Ok? Então, partindo desse princípio, você já começa a entender que ele não está dizendo que não é para ter conhecimento, porque ele mesmo fala sobre a sublimidade do conhecimento de Cristo. Então ele considerou por perda aquilo que não tinha sentido mais para ele. E ele considerou uma perda porque aquilo que ele vivia antigamente dava lucro a ele. Era o que pagava o salário dele, era o que sustentava a vida dele, porque ele era fariseu. Ele era um conhecedor da lei, um tremendo conhecedor e aplicador da lei, porque ele também saiu para perseguir os cristãos e matava, prendia, colocava em cárceres, achando que estava fazendo por causa do amor de Deus, por causa da lei, para cumprir uma religião, para cumprir algo que ainda não era o verdadeiro fundamento, mas era o alicerce apenas do fundamento. Então, veja que ele começa no contexto, no versículo 2, ele diz assim: tenham cuidado, preste atenção nos cães. Ele chama de cães os maus obreiros. Se você ler o contexto inteiro, versículo 2 até o versículo 10, você vai entender que ele está denunciando falsas doutrinas que estavam se estabelecendo na igreja e provavelmente na igreja com certeza na igreja de Filipe. Essa doutrina estava se espalhando, doutrinas falsas onde estavam impondo a circuncisão aos cristãos, quando na circuncisão era um costume judaico que ao 8º dia de nascido se circuncidava, que arrancava uma pele do prepúcio, uma pele do órgão genital do homem, como um símbolo de que ele estava, vamos dizer assim, rejeitando a sua carne.
né? E sendo apenas agora um homem marcado espiritualmente, selado em Deus, passa a ser propriedade de Deus. Então, era isso que eles que eles usavam. E Paulo considera essas coisas como sombra, como uma forma simbólica, claro que era literal, né? Mas que era uma forma de mostrar o que nós hoje vivemos em Cristo. Nós morremos para este mundo, para a nossa carne, e renascemos em Cristo, renascemos para Cristo ou por meio de Cristo, através da graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E ele está falando, tenham cuidado com os falsos obreiros, porque eles são como cães. E eles é que estão ensinando isso, mas nós não. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. E é tudo isso que Paulo está querendo dizer. Ele não está dizendo que você não pode ter um conhecimento teológico. Ele não está dizendo para você considerar tudo que é conhecimento, tudo que é humano, que é uma aula, que é algo que você está aprendendo, né, considerar como esterco, não, por causa de Cristo. Não. Ele está dizendo, olha, tudo que você aprendeu agora faz sentido, porque é um adubo, é um preparo. Então, muitos fundamentos e muitos princípios na lei, esses permaneceriam para sempre, porque seriam como esterco, serviriam para o fundamento. Cristo é mais importante do que eles. Então, ele está adubando, ele está preparando a terra para que o outro, para que possa ser plantado algo ali e cresça em cima daquilo ali. É isso que ele está querendo dizer. Então, você precisa ficar atento a essas coisas. Ele está falando sobre ter cuidado, porque ele era perseguidor da igreja. E que às vezes a gente, por ter um zelo excessivo em nome de Deus, podemos nos tornar perseguidores da igreja. E é isso que Paulo está dizendo. Considere com perda isso, o seu próprio eu, os seus próprios desejos, os seus próprios sonhos, que você acha que é da parte de Deus e que você, por não ter a revelação, você passou a ter apenas o conhecimento e ficou fundamentado apenas no conhecimento. E isso não é suficiente, porque isso atraiu morte e morte espiritual. As pessoas morreram, mas não ressuscitaram em Cristo. Ou seja, por isso que muitas pessoas às vezes adquirem um conhecimento sobre Deus, mas não têm a revelação de quem Ele é. Pedro teve a revelação de quem Jesus era, porque ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, a revelação também sem o conhecimento faz com que a gente se decepcione, faz com que a gente negue Jesus. Pedro precisava ter o conhecimento de quem Jesus era. E quando Jesus, em João 17,3, ele ora ao Pai e faz aquela oração pelos seus amigos, pelos seus discípulos, ele diz assim, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Paulo teve conhecimento disso. Paulo estava entendendo agora quem era Cristo e que tudo apontava para Cristo. Então ele considerou as outras coisas como o lucro que ele ganhava em cima do engano como perda, e ele considerou aquilo que ele aprendeu como fundamento, mas que ele entendeu errado, ele considerou como um adubo, como um esterco, para que ele pudesse plantar em cima daquilo agora um novo fundamento, a nova aliança, que é Cristo. Que você possa agradecer a Deus pelo que você tem hoje, a graça e a fé em Cristo Jesus. Que você possa entender aquilo que está nessa palavra e ter cuidado com as pessoas que ficam ensinando coisas erradas, dizendo que você não precisa ter esse conhecimento, que só basta ter o dom do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, falar em línguas, ter dom de profecia, mas não precisa de conhecimento, porque esse conhecimento esfria você. Isso não é verdade. O conhecimento, com a revelação, ele traz equilíbrio, traz certeza, convicção, porque a fé é certeza e convicção, é fundamento. E Cristo vai vir, quando ele vier ao mundo, achará fundamento. O Filho do Homem, quando vier à terra novamente, você precisa ter fundamento, você precisa ter alicerce. Aduba a sua terra com o conhecimento que você tem e deixe que a graça de Cristo seja derramada sobre você